Eu nunca imaginei que um banco de madeira comum, frio e esquecido ao lado de uma rua tranquila, fosse se tornar o lugar onde toda a minha vida se partiu ao meio. Num momento eu estava caminhando devagar para casa, contando os passos como sempre faço. No outro, escuridão. Quando abri os olhos, o mundo parecia errado. Minha cabeça pesava. Meu peito doía como se tivessem colocado uma pedra enorme em cima. E então eu senti um aperto firme no meu pulso. Não era gentil, nem cruel. Firme, real, humano. Por um segundo, o medo me atravessou como água gelada. Na minha idade, o medo chega rápido. Tentei puxar a mão, mas o aperto não afrouxou. Um rosto de estranho pairava acima de mim, borrado pela luz do poste e pelas lágrimas que eu nem lembrava de ter chorado. Os lábios dele se mexiam, mas meus ouvidos zumbiam. Só conseguia pensar: será que é assim que termina? Num banco, sozinha, com alguém que eu nem conheço segurando minha mão? Se você já viveu o suficiente, conhece essa sensação, a percepção repentina de que o seu corpo pode te trair sem aviso, que a sua independência pode sumir num único suspiro, e que às vezes estranhos chegam antes da própria família, antes de continuar. Se você ainda acredita que a vida pode te surpreender, mesmo depois dos 60, se acredita que toda história tem significado até a última página, então fica comigo. E se a minha história tocar o seu coração, eu espero que você escolha se inscrever, não por mim, mas por todos nós que nos recusamos a desaparecer em silêncio. Meu nome é Ragnhild, tenho 72 anos, e esta é a história de como desabar num banco revelou uma verdade que a minha própria família tentou enterrar. Eu moro nessa pequena cidade sueca há mais de 4 décadas. Criei minha filha aqui. Amei meu marido aqui. Enterrei ele aqui também. Quando você fica velho, os lugares ainda se lembram de você mesmo quando as pessoas param de notar. A padaria ainda tem o mesmo cheiro. Os ônibus ainda atrasam. Mas os rostos mudam. Naquela noite eu tinha ido visitar minha filha, Therese. A gente não briga alto. Nunca brigou. Nossos conflitos moram no silêncio, nas frases inacabadas, no jeito que ela olha pro celular enquanto eu falo. Levei uma sopa caseira, sal demais, ela diria depois. Pedi desculpas, como sempre. O marido dela, Patrick, mal olhou pra mim. Ele nunca olha. Algumas pessoas não levantam a voz quando não gostam de você. Elas simplesmente te apagam devagar. Saí do apartamento deles com a bolsa pesada e o coração mais pesado ainda. O caminho de volta costuma levar 15 minutos. Naquela noite não cheguei nem na metade. O banco não fazia parte do plano. Minhas pernas simplesmente pararam de obedecer. Lembro de sentar, dizendo pra mim mesma que era só um instante de descanso. Lembro de pensar na voz do meu falecido marido, me avisando pra não me forçar. E depois, nada. Quando acordei, o estranho ainda segurava meu pulso. O rosto dele estava mais nítido agora. Final dos 50, talvez mais. Olhos bondosos. Rugas de preocupação na boca. Você desabou, ele disse baixinho. Eu não queria que você caísse de novo. O nome dele era Kent. Uma ambulância chegou. Uma mulher com calma autoridade, Suzanne, assistente social, fez perguntas enquanto checava meu pulso. Kent ficou por perto, como se ir embora fosse uma traição. Isso significou mais pra mim do que eu admiti. No hospital disseram que era exaustão, desidratação, estresse. Palavras engraçadas que os médicos usam quando a causa real é solidão misturada com dor calada. Perguntaram quem deveria ser chamado. Eu hesitei. Dei o nome da minha filha. Therese chegou 1 hora depois. Parecia irritada antes de parecer aliviada. Patrick nem veio. Ela perguntou ao médico quanto tempo até eu ter alta. Não como eu estava me sentindo. Não se eu estava com medo. Naquela noite, deitada na cama do hospital, olhando pro teto, algo mudou dentro de mim. Uma percepção silenciosa. Eu estava desaparecendo da minha própria família muito antes de desabar naquele banco. Na manhã seguinte, Suzanne voltou com papéis. Perguntas sobre minha situação de vida. Minhas finanças. Ela falava com gentileza, mas os olhos eram afiados. Mencionou coisas que me surpreenderam, documentos assinados com meu nome, decisões que eu não lembrava de ter aceitado. Quando ela saiu, fiquei sozinha, as mãos tremendo. O aperto de Kent no meu pulso voltou à minha mente. Não o medo, a firmeza. E, pela primeira vez em anos, me fiz uma pergunta perigosa. O que mais eu estive fraca, cansada, confiante demais para perceber? Porque às vezes desabar não é o começo do fim. Às vezes, é o momento em que você finalmente acorda. Porque às vezes o colapso não é o começo do fim. Às vezes, é o momento em que você finalmente acorda. Depois daquela noite no hospital, comecei a notar coisas que ignorei por anos.
Pequenos detalhes que de repente pareciam gigantescos. Como o jeito que Therese sempre ria de uma piada que eu nem tinha contado. Ou como Patrick olhava os documentos na minha mesa como se já tivesse decidido no que o meu dinheiro seria gasto. Naquela noite, deitada na minha cama em casa, senti um arrepio percorrer meu corpo. Percebi que minha filha e o marido dela não estavam apenas distraídos ou descuidados. Eles estavam escondendo algo. Tentei afastar o pensamento, dizendo para mim mesma: Ragnhild, você está imaginando coisas. Você viveu tempo suficiente para saber quando a preocupação é só preocupação. Mas meu instinto não me deixava em paz. Naquela mesma noite, Kent, o homem do banco, ligou. Eu tinha salvado o número dele quase por acidente, mas quando ouvi a voz dele, soube que ele tinha visto algo que eu ainda não conseguia enxergar. Você não precisa passar por isso sozinha, ele disse. Palavras simples, mas naquele momento pareceram uma tábua de salvação. Quase ri. Eu, com 72 anos, precisando que alguém me lembrasse que o perigo nem sempre vem gritando. Às vezes ele sussurra baixinho dentro da própria casa. Não vou mentir. O medo se instalou. Não por mim, bem, talvez um pouco, mas pela família que amei cegamente. Eu queria confrontá-los, mas a pergunta ficava no ar. Como você encara a própria filha quando sente que a verdade pode destruir o laço que você valorizou por décadas? E mesmo assim, eu sabia que precisava fazer isso. Nos dias seguintes, eu observei, escutei. Mantive um pequeno caderno onde anotava tudo o que parecia estranho. Notas sobre dinheiro sumindo, ligações tarde da noite, discussões sussurradas atrás de portas fechadas. Cada linha que eu escrevia, minhas mãos tremiam, não de fraqueza, mas da certeza crescente de que a vida em que eu confiava estava sendo reescrita sem o meu conhecimento. Se você está acompanhando essa história e sentindo a tensão, não esquece de deixar um like. Isso me ajuda a saber que alguém está comigo nessa jornada, sentindo o que eu sinto. Uma tarde, eu vi acontecer. Therese abriu uma gaveta trancada no meu escritório enquanto eu fingia regar as plantas lá fora. Patrick ficou atrás dela, observando em silêncio. Eles acharam que eu não podia ver, mas eu vi. Meu coração disparou. Não me mexi. Só registrei tudo no caderno. Naquela noite fiquei acordada, imaginando todos os cenários possíveis. Todas as traições possíveis. Minha mente girava, mas também começava a planejar. Kent veio de novo, discretamente, só para ver como eu estava. Ele não me julgou, não fez perguntas que eu não estava pronta para responder. Apenas assentiu quando contei o que tinha visto. Confie em você mesma, ele disse. Você viveu tempo suficiente para saber quando algo está errado. Comecei a entender que vingança não é sobre raiva, é sobre justiça. Sobre restaurar o equilíbrio. E às vezes a justiça começa com paciência, com observação, com saber quando falar e quando esperar. No dia seguinte, confrontei Therese não com raiva, não com acusação. Esperei até o momento em que ela menos esperava. Eu sei do dinheiro, falei baixinho. Os olhos dela se arregalaram. Ela achou que podia me manipular, se esconder atrás de charme e desculpas. Mas eu já tinha observado demais. Já tinha notado demais. Eu vi as rachaduras se formando na fachada perfeita que ela construiu. Naquela noite fui dormir pensando em como a vida nos ensina lições da forma mais quieta e cruel. Como às vezes a traição que mais tememos vem exatamente de quem mais amamos. Mas também em como, mesmo diante da enganação, a coragem nos encontra nos momentos mais inesperados, como um estranho segurando sua mão num banco no escuro. Se você ainda está comigo pensando, o que eu faria no lugar dela? Deixa um comentário aí embaixo. Quero saber o que você acha. Você perdoaria, confrontaria ou esperaria? Essa história não é só minha. É um lembrete de que mesmo nos anos crepusculares, a vida pode te surpreender, te machucar e ainda assim te ensinar a ficar de pé, com a cabeça erguida. Percebi então que a minha própria força sempre esteve ali. Eu só estava muito confiante, muito cansada, muito disposta a deixar os outros decidirem a minha história. E naqueles momentos de reflexão silenciosa, o plano do que eu faria em seguida começou a tomar forma. Não impulsivo, não vingativo, calculado, necessário. No fim daquela semana, senti uma mudança, não só em casa, mas em mim mesma. Eu não tinha mais medo. Eu estava atenta, observadora, pronta. E pela primeira vez em décadas me senti viva, cheia de propósito, pronta para recuperar o que era meu em silêncio, com cuidado. E sem piedade por quem tentou tirar isso de mim. Porque às vezes o momento em que você desaba, o momento em que se sente mais fraca, é exatamente quando você descobre o seu verdadeiro poder. Quando o fim de semana chegou, eu já tinha tomado minha decisão. Não foi de repente. Não gritei.
Esperei pelo momento em que a verdade não conseguia mais se esconder atrás de sorrisos educados e desculpas sussurradas. Convidei Thérèse para tomar um chá. Patrick ficou no fundo, fingindo estar ocupado, mas eu vi a tensão em todo o corpo dele. Kent sentou-se comigo em silêncio, me dando um aceno reconfortante do outro lado da sala. Suzanne tinha me dado conselhos no dia anterior, conselhos sobre manter a calma, sobre deixar as provas falarem mais alto que as emoções. Eu segui tudo com cuidado. Enquanto estávamos sentadas, servi o chá em xícaras de porcelana delicadas, exatamente como fiz por décadas. O aroma de camomila encheu o ambiente. Thérèse, sentindo minha tranquilidade, relaxou um pouco. Foi aí que eu falei, baixinho, mas firme: eu sei do dinheiro. Sei o que vem acontecendo pelas minhas costas. A mão dela tremeu levemente ao redor da xícara. O maxilar de Patrick se contraiu. Eu esperei. Sem acusação, sem grito. Só o peso da verdade naquele quarto silencioso. Thérèse me olhou, os olhos cheios de lágrimas, e finalmente a máscara caiu. As palavras saíram tropeçando, explicações misturadas com desculpas, com pedidos de perdão que pareciam ensaiados há anos. Patrick ficou calado, mas a tensão nos ombros dele dizia tudo. Eu não respondi na hora. Só tomei um gole do chá, deixando o silêncio pesar sobre eles. E então eu disse algo que eles nunca esperavam: eu perdoo vocês, mas não vou mais ser ignorada. Nossa família é muito mais que dinheiro, e nunca vai ser sobre esconder coisas uns dos outros. Naquele instante, algo mudou. A raiva que eu carregava há meses se derreteu em clareza. Percebi que a vingança nem sempre é punição. Às vezes o maior ato de força é escolher perdoar, mas também escolher não se deixar diminuir nunca mais. Kent, que observava tudo quietinho, estendeu a mão e segurou a minha por um momento. Foi um gesto simples, mas me lembrou que o apoio pode vir de lugares inesperados, que a compaixão aparece justamente quando a vida te leva ao limite. Nos dias seguintes, pequenas coisas começaram a mudar. Thérèse e Patrick passaram a me reconhecer, não só como sogra ou mãe, mas como uma pessoa cuja voz e sentimentos importam de verdade. Eles não viraram perfeitos de uma hora para outra. Nunca vão ser. Mas a honestidade que nasceu depois daquele dia construiu a base para um novo entendimento. Passei a semana seguinte caminhando perto do banco onde eu tinha desabado. Parei ali, lembrando do medo, da impotência, e depois da bondade inesperada de Kent. Aquele momento, por mais doloroso que tenha sido, acordou algo em mim, uma consciência renovada da minha própria força, da minha dignidade, e da coragem de encarar a verdade. Não importa quão amarga ela seja. E eu entendi finalmente que a vida tem um jeito de nos testar nos anos dourados, não para nos castigar, mas para nos lembrar do que realmente importa: coragem, amor, honestidade e a vontade de retomar nosso lugar na história das nossas próprias vidas. Enquanto estou aqui, refletindo, sei que minha jornada me ensinou uma verdade inegável. Mesmo aos 72 anos, mesmo quando você se sente frágil e esquecida, nunca é tarde demais para se impor, para perdoar e para criar a paz que o seu coração merece. Se você sentiu essa história junto comigo, se seu coração acelerou ou sua mente viajou pensando no que você faria, por favor deixe um comentário e compartilhe seus pensamentos. Dê um like se você acredita que coragem e perdão podem transformar até as situações mais difíceis. E se quiser ouvir mais histórias assim, se inscreva no canal para acompanhar, porque toda vida tem momentos que merecem ser lembrados e compartilhados. Meu nome é Ragnhild, tenho 72 anos. E essa é a minha história, uma história de medo, revelação e o poder silencioso do perdão.